Capítulo 181, qual classe os necromantes mais odeiam? No entanto, se eu deixá-lo saquear a floresta tropical assim, me sentirei humilhado. Talvez eu possa suportar por enquanto, mas aquelas pessoas da tribo Red Hunter definitivamente não vão deixar isso passar. Mesmo que tenham que lutar até a última gota de sangue, eles lutarão contra a seita Dragon Leash até o fim. Aspas. Matthew suspirou. Então todos eles se tornarão cúmplices do necromante. Lumiere ficou sem palavras. Ele se lembrou da gigantesca esfera celestial de antes. Se não fosse pela bomba de bobo, ele realmente não saberia como lidar com isso. Eu não queria zombar dos seus clãs. Eu também respeito a coragem deles. Matthew disse em uma voz profunda. Mas antes da segunda rodada de negociações, é melhor que eles não provoquem Blinken. Isso vai atrapalhar meu plano. Lumiere assentiu e perguntou, há uma segunda rodada de negociações? Matthew disse calmamente, talvez não devesse ser chamado de segunda rodada de negociações. Na próxima vez que nos encontrarmos, há uma grande chance de que seja uma batalha de vida ou morte. Na verdade, isso é inevitável porque Blinken não tem sinceridade para negociar conosco. Lumiere perguntou confuso. Ele não prometeu a caveira? Eu poderia dizer que ele a amava muito. Matthew balançou a cabeça. Eu não confio nele por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque Blinken veio ao pântano. Nós vimos a esfera celestial agora mesmo. Eu suspeito que ele veio pelos mortos-vivos aqui. Este assunto foi arruinado por nós. Logicamente falando, ele já deveria ter nos matado, mas ele não fez isso de jeito nenhum. Isso significa que ou ele não se importava com a esfera celestial da morte, ou ele poderia ter outra. Matthew perguntou, você já esteve aqui antes? Você pode confirmar que os mortos-vivos na esfera estão todos no pântano? Lumiere revelou um olhar de recolhimento. Não consigo me lembrar claramente. De fato, há muitos mortos-vivos no pântano. Pensando bem, embora a esfera celestial pareça assustadora, não há tantos mortos-vivos na casca externa. Se realmente os contarmos, pode não cobrir todos os mortos-vivos no pântano. Matthew assentiu e disse, isso mesmo, acredito que Blinken não faria algo sem sentido. A esfera celestial da morte é o propósito de sua viagem. É uma pena que eu não saiba muito sobre esse feitiço, mas não parece ser um feitiço ofensivo. Ou melhor, ofensa é seu efeito colateral. Ele deve ter um propósito maior em fazer a esfera celestial. Matthew especulou. Lumiere perguntou preocupada. Se ele realmente tem outra esfera celestial da morte, ele não está ganhando tempo negociando conosco. Matthew disse, temo que sim. Há outra razão pela qual não posso confiar nele. É Emma. Lumiere ficou chocado. Mas ela parece muito legal. Matthew disse em uma voz profunda. É porque ela é muito legal. Você não acha que a interação dela com Blinken na nossa frente é um pouco falsa demais? Claro, também havia a possibilidade de que o relacionamento deles fosse realmente tão bom. Foi só que algumas das palavras de Emma me deixaram desconfortável. Lumiere ainda parecia não acreditar que a gentileza de Emma era falsa. Mas ele ouviu muito seriamente. Matthew lembrou. Emma disse que Blinken era um bom menino. Para punir os alunos que esconderam os sapos, ele usou a transfiguração maliciosa naqueles alunos e os transformou em sapos. A história não está errada. Eu só quero saber como um aprendiz de magia, que está no máximo no nível 4, aprendeu a transfiguração maliciosa, que requer pelo menos nível 10 para dominar. Lumiere parecia esclarecido. Matthew caminhou para frente em silêncio. Na verdade, ainda havia muitos pontos suspeitos que ele não mencionou, incluindo quando Emma mencionou Sudeá, ela parecia ter inadvertidamente apontado que a verdadeira forma de Sudeá era uma raposa. Isso era muito intrigante. A interação entre ela e Blinken era completamente controlada pela primeira. Ela pensou na traição inexplicável de Blinken e sua participação posterior na seita Leash Dragão. Matthew até suspeitou que Emma era a mentora. De outro ponto de vista, independentemente de o palpite de Matthew ser verdadeiro ou não,
Blinken não estava disposto a desistir de suas atividades na floresta tropical, o que significava que as negociações haviam fracassado completamente. Sem mencionar Sudia, o próprio Matthew não permitiria que a seita Lixe-Dragão manchasse a floresta tropical, e ele não permitiria que Blinken invadisse o túmulo do rei Sândalo Brilhante. Parece que uma batalha feroz é inevitável. Ele pensou sobre isso. Matthew abriu o distintivo de poder divino em seu peito. A mensagem de 2 horas atrás ainda estava brilhando intensamente. 2 pessoas, só desta vez. Nunca mais. Essas foram as palavras exatas da deusa do luar. Ássia concordou em ajudar Matthew, mas fazer isso também era um fardo enorme para ela, que estava ficando mais fraco. Ela nem sempre podia apoiar Matthew incondicionalmente. O significado desta frase era: eu posso te ajudar na próxima vez. Mas você tem que pagar mais. Eu me pergunto quem Zeller vai mandar. Se eu fosse ele, Levi que definitivamente ficaria com um lugar. Quem mais seria? Deveria ser o próprio Zeller, certo? Matthew ainda estava supondo. De repente, uma pequena casa apareceu na frente deles. A casa era cercada por uma cerca, e havia uma placa pendurada na frente da porta da cerca. Casa de Dania, é tão estranho, porque tem que ter uma placa assim na porta. Ninguém vai me visitar de qualquer jeito. Esta é a residência da garota morta-viva, Dania. Matthew imediatamente se animou. Ele andou ao redor da cerca e encontrou um jardim seco atrás da casa. Havia uma pedra enorme no jardim. Matthew podia sentir a força vital tênue, mas clara, na pedra com um olhar. Elemental de pedra? Matthew reagiu instantaneamente. Ele provavelmente era o elemental que estava assistindo à batalha deles com a esfera morta-viva. No entanto, Matthew não agiu precipitadamente. Ele voltou para o portão principal e lançou um truque universal de acordo com as regras dos necromantes visitantes na cidade de Baian. Puff! Matthew espalhou uma camada de pó de osso na porta da cerca. Uma série de miados tristes de gato vieram da luz verde esmeralda. Alguns segundos depois, uma voz áspera veio do jardim. Porque Dania não conseguia encontrar um namorado quando ela estava por perto. Ela se foi há Deus sabe quantos anos, mas os homens estão batendo na porta dela um após o outro. Eu realmente me sinto mal pela minha melhor amiga. Ah, ela é uma necromante. Então, você está aqui pela coleção que Dania deixou para trás. A elemental de pedra bocejou enquanto se aproximava. Ela estava do lado de dentro da cerca e não parecia ter intenção de abrir a porta. Ela parecia estar de mau humor e só queria ser superficial. De acordo com as regras, você pode escolher entre perguntas e respostas rápidas ou xadrez de pássaro voador. Perguntas e respostas rápidas significa que eu vou perguntar e você vai responder a 3 perguntas. O tempo de reflexão não deve exceder 20 segundos. Aceitarei qualquer resposta razoável, mas, é claro, pontos extras por dar a resposta ideal. Se todas as 3 perguntas forem respondidas corretamente, ou se uma pergunta for respondida de forma ideal, você pode entrar pela porta. Xadrez de pássaro voador é um jogo comigo. Se você perder, você pode se perder. Se você ganhar, você pode entrar pela porta. É simples assim. Matthew sabia sobre Flying Bird Chess, que era muito popular na cidade de Baian. Infelizmente, ele só sabia como plantar árvores e nem sabia as regras básicas. Ele só podia escolher Quick Q e A. O elemental de pedra Rio. Primeira pergunta: qual é a profissão que os necromantes mais odeiam? Lumiere deu um suspiro de alívio. Ele não achou que essa pergunta fosse muito difícil. Os necromantes naturalmente odiavam o inimigo dos necromantes, como os paladinos. Matthew pensou por 2 segundos e respondeu: necromante. O gigante de pedra estremeceu e imediatamente ficou animado. Qual é a sua relação com Dania? Fim do capítulo. Capítulo 182, você está comendo isso? Depois de explicar que nunca tinha conhecido Dania antes, o elemental de pedra disse com pesar:
Se você tivesse vindo algumas décadas antes, Dania poderia ter conseguido se livrar de seu status de solteira com sucesso, e ela não teria se tornado tão pervertida depois. Enquanto falava, ela abriu a porta da cerca. Matthew entrou, e Lumiere esperou contato do lado de fora. A cabana de Dania parecia pequena, mas o espaço interno era comparável a um castelo. O chão era translúcido. Eles eram como ladrilhos flutuantes, transparentes e cheios de textura. Matthew olhou ao redor e viu pelo menos 100 cômodos sob seus pés. Estrutura de tijolos flutuantes. Esta é a tecnologia para construir uma cidade flutuante. Matthew ficou surpreso com o interior da cabana. O elemental de pedra já estava acostumado com isso. Não, Dania não tem esse tipo de cérebro. Ela apenas derrubou uma biblioteca em uma cidade flutuante e instalou algumas de suas partes aqui. Ela deu alguns passos nos tijolos flutuantes e murmurou: necromante, homem, abaixo de 30 anos, acima de 180 centímetros, parece muito bonito de acordo com a estética humana. Esse é o quarto set. O elemental de pedra levou Matthew a um tijolo flutuante menor e pisou nele pesadamente. Ao mesmo tempo, ela explicou: Dania deixou presentes diferentes para pessoas diferentes. Eles pertencem a quartos diferentes, e cada quarto tem de 3 a 20 itens. Você só pode escolher um deles como presente de Dania. O coração de Matthew pulou uma batida. Diferentes grupos de pessoas, mesmo não necromantes. Se esse fosse o caso, ele queria que Lumiere e Bobo tentassem a sorte. O elemental de pedra bocejou. Matthew ficou surpreso. Mas eu acabei de ver alguns quartos com o logotipo de outras profissões. O elemental de pedra riu. É por isso que eu disse que ela ficou pervertida. Ela claramente definiu as regras de que apenas necromantes podem participar do Flying Bird Chess e Kuika-ia, mas no final, ela preparou presentes e salas para todas as classes. Seu estado mental antes de partir era muito confuso. Eu até suspeito que ela não queria deixar nada de bom para seus descendentes, nem mesmo necromantes. Eu acho que porque ela não conseguiu encontrar um namorado em sua vida, ela deixou isso para trás como prova de sua existência. Enquanto falava, ela pisou nas peças novamente. Desta vez, o último finalmente afundou lentamente. Matthew chegou a um pequeno depósito. Na mesa do meio havia um espécime de uma galinha coberta de penas pretas. O rótulo abaixo dizia: esta é a 1 milhão, o figalinha do purgatório nascida desde o nascimento do purgatório. Claro, é falso. Quem ficaria tão entediado a ponto de contar galinhas? Por algum motivo, essa frase pareceu engraçada para Matthew. Ele sorriu e desviou o olhar. Havia 6 itens na prateleira ao lado dele. Pedra de energia negativa de alto nível, estou mentindo para você. Você acha que existem diferentes níveis de pedras de energia negativa? Colchete que fecha ponto e vírgula. Uma vassoura que não sabe varrer o chão, mas pode ajudar você a esfregar o chão quando está molhado. Ela também pode salivar. Não é incrível? Ponto e vírgula. Uma cópia da escritura de uma casa na cidade de Baian. Quando comprei a casa, o agente me disse que este é um direito de propriedade permanente. Mate-o se ele estiver mentindo. A garça de papel de Dania, meu príncipe encantado, hehe. Livros de feitiços com feitiços escritos de cabeça para baixo e na ordem inversa, altamente recomendado. Este é um livro maravilhoso, mas lembre-se de praticá-lo de cabeça para baixo. L. Almofadas manchadas de sangue, hehe. Quando viu o último item, Matthew realmente começou a duvidar do estado mental de Dania. Há quanto tempo ela estava reclusa para deixá-la louca? As palavras do elemental de pedra pareciam razoáveis. Esta necromante provavelmente não queria deixar algo para seus descendentes, mas apenas queria encontrar um sentido de existência. Matthew usou o método de eliminação para fazer uma triagem preliminar. As únicas opções restantes eram espécime de galinha do purgatório, escritura de terra da cidade de Baian e livro de feitiços. A escritura da cidade de Baian era realmente muito boa, mas se era propriedade permanente era realmente uma incógnita.
Se ele a retirasse e fosse mentira, seria uma grande perda. Matthew sentiu que poderia haver algo escondido no espécime da galinha do purgatório. Normalmente, o espécime era apenas um pretexto. O ovo em seu estômago era o ponto principal. Era uma pena que Matthew não tivesse poder espiritual suficiente agora. Caso contrário, ele teria sido capaz de vê-lo claramente com uma rodada de percepção equalizada. Quanto ao livro de feitiços, era algo que todo mago não negligenciaria. Matthew ponderou por um momento. No final, ele ainda escolheu levar o livro de feitiços com ele. Mesmo que o livro esteja escrito ao contrário, não é impossível decifrá-lo. Definitivamente não há grande erro em escolher um livro de feitiços, desde que não seja muito lixo. Aspas. Depois de entender gradualmente o estado mental de Danya, Matthew fez essa escolha. De qualquer forma, ele não pagou nada. Ele apenas respondeu a uma pergunta. Já era bom o suficiente para ganhar um pequeno presente. Depois de pegar o livro de feitiços, Matthew deixou o depósito sob a liderança do elemental de pedra. Se possível, por favor, espalhe a notícia de que a cabana de Danya tem um presente entre os necromantes. O elemental de pedra disse enquanto mandava o convidado embora. No passado, a borda do pântano estava cheia de mortos-vivos deixados para trás por Danya. Ninguém conseguia entrar. É uma pena que seus arranjos meticulosos tenham se tornado completamente uma pantomima que ninguém consegue apreciar. Naquela época, eu a aconselhei que se ela quisesse que mais pessoas a entendessem, ela não deveria estabelecer um limite tão alto. No entanto, ela recusou. Ela insistiu que apenas necromantes que pudessem atravessar os mortos-vivos no círculo externo eram qualificados para receber seu presente. Fim do capítulo. Capítulo 183, é só isso que você come. Eu não conseguia entender os pensamentos dela. Por que ela ainda forçaria esses poderosos necromantes a jogar seus minijogos então? Talvez essa fosse a razão pela qual ela não conseguia encontrar um namorado em sua vida. Como sua melhor amiga, sinto pena dela. Ela é realmente uma pessoa muito boa. É que sua mente foi afetada por energia negativa. Jovem, você também tem que ter cuidado. O caminho da imortalidade não é algo que pessoas comuns podem controlar. Matthew assentiu com gratidão. Claro, ele sabia sobre a influência da energia negativa nos humanos, especialmente no cérebro, coração e outros órgãos. Assim como os incendiários sempre acharam difícil conter seu desejo de atear fogo, os necromantes também eram facilmente tentados pela energia negativa e gradualmente caíam no abismo. De modo geral, esse processo seria significativamente acelerado após o quarto posto. Essa também era a razão objetiva pela qual necromantes de alto nível sempre davam às pessoas a impressão de que estranhos não tinham permissão para se aproximar deles. No entanto, Matthew era diferente. Ele não sabia se era por causa da árvore, mas podia sentir que os órgãos de seu corpo eram protegidos pelo poder da natureza. A energia negativa causou pouca corrosão em seu corpo, mas, de certa forma, estimulou o crescimento do poder da natureza. Os dois poderes formaram um equilíbrio temporário em seu corpo. Agora que ele havia herdado a arte do equilíbrio, ele não precisava se preocupar com isso a curto prazo. Em vez disso, foram as palavras da senhora elemental de pedra que despertaram seu interesse. Então, seu relacionamento com a senhorita Danya era muito próximo. Claro, éramos melhores amigos. Caso contrário, por que eu perderia tempo ajudando-a a limpar e cuidar desta casa? Você não acha que eu sou como aqueles mortos-vivos idiotas, que também sou um escravo de Danya, acha? Minha casa fica no plano elemental de pedra, e eu apenas gosto de viajar no mundo humano. Os dois caminharam até a cerca, e o elemental de pedra se espreguiçou novamente. Preciso dormir mais tarde. Tenho uma festa de dança para ir na ilha St. G hoje à noite. Matthew ficou atordoado por um momento quando ouviu o nome, Ilha St. G. Infelizmente, a senhora elemental de pedra já havia fechado a porta da cerca e rapidamente foi para o jardim dos fundos para dormir. Tudo estava seguro perto do acampamento.
O pântano estava úmido, então X e o Y acendeu pensativamente 2 fogueiras e fez 2 bloqueios de estrada à mão. Era óbvio que, além de não conseguir encontrar essa pessoa durante a batalha, esse espião as não era nada ruim. Matthew encontrou Bobo em uma tenda com uma bandeira de chave inglesa. Quando ele entrou na tenda, Matthew ficou atordoado por um momento. Além do capacete, a armadura pesada havia sido retirada para o lado. Bobo estava vestindo apenas uma regata de algodão branco e um short branco feito do mesmo material pendurado em sua cintura. Ela havia encolhido muito e parecia ainda mais pequena. No entanto, Bobo parecia estar de bom humor. Ela estava meio agachada no chão, martelando as juntas de sua armadura com uma chave inglesa que era maior que seu braço. Você está bem? Matthew desviou o olhar desconfortavelmente. A voz de Bobo estava um pouco desanimada. A menos que você possa me dar um pouco de aço, parafusos e uma super bancada de trabalho. Droga, se eu tivesse roubado a bancada de trabalho que estava pregada na porta ao lado quando saí da Cyberdragon. A bancada de trabalho de Ding Ding é portátil e pode ser expandida para este tamanho. Enquanto falava, ela gesticulou na frente de Matthew. Infelizmente, a envergadura dos braços de Bobo era muito curta. Matthew não conseguia imaginar o quão grande era a bancada de trabalho. Ele perguntou casualmente, quem é Ding Ding? Bobo orgulhosamente estufa o peito e disse, ele é meu vizinho. Ele é um pirralho que só sabe forjar ferro. Ele tem quase a mesma idade que eu e tem uma queda por mim desde que era jovem. No entanto, é impossível para mim aceitá-lo porque ele nem é mais alto do que eu. Matthew sorriu e disse, é uma pena, mas ele ainda tem uma chance de crescer mais alto no futuro, certo? Bobo balançou a cabeça e disse, ele não tem chance, ele é um anão de verdade. A maioria dos cidadãos ciberdragões são anões. Ocasionalmente, haverá goblins e fadas. Existem poucos humanos como eu. Enquanto falava, ela olhou para Matthew com alguma saudade. Vocês, necromantes, não são muito conhecedores de ossos. Vocês podem me ajudar a ver se ainda consigo crescer mais alto. Meus requisitos não são altos. Ficarei satisfeito se puder ter 1,5 metro, não, 1,4 metro de altura. Matthew tossiu 2 vezes. Vou dar uma olhada em você da próxima vez. Estou muito cansado hoje e vou voltar para descansar. Só vim te ver antes de descansar. Tudo bem, tudo bem. Bobo balançou a cabeça e voltou a mexer em sua armadura, usando um capacete enorme que não combinava com sua pequena figura. 2 horas depois, Matthew abriu os olhos. Ele afrouxou os músculos e ossos, então pegou algumas folhas de chá e as colocou na boca para mastigar. Uma pequena pausa não permitiria que ele recuperasse totalmente sua força mental, mas pelo menos ele poderia usar alguns feitiços. Ele não estava com pressa de sair de sua tenda. Em vez disso, ele pegou o livro de feitiços e se preparou para lê-lo cuidadosamente. Então, ele abriu a página de título. Aviso: os encantamentos neste livro foram revertidos por mim e escritos ao contrário. Ler pode causar trauma mental. Não leia a menos que esteja buscando a morte. Matthew não se comoveu, mas ainda assim virou cuidadosamente para a segunda página. Mas e se este for um livro de feitiços que não precisa ser lido? Parabéns, você está com sorte. Este é um livro de feitiços publicado pela Fist Sect Lodge. Não vire para o final. Você não consegue entender o encantamento no final. Apenas aproveite obedientemente esta comida deliciosa. Fim do capítulo. Capítulo 184. Você está comendo isso? Certo, o encantamento era: comida é a coisa mais importante. Lembre-se de ser sincero. Se você falhar uma vez, leia mais algumas vezes. Sua eterna garota fantasma, Dania. Fist Sect Lodge. Matthew ficou surpreso e encantado. Ele rapidamente virou para a última página do livro e encontrou o emblema único do Arcane Wilderness e do Fist Sect Lodge no canto. Isso é realmente um presente deixado por uma senhora idosa na casa dos 70 ou 80 anos. Isso era verdade.
Depois de ficar em casa por uma vida inteira, era normal que alguém ainda fosse infantil. Matthew acariciou a lombada do livro de feitiços com alegria. O Fist Sect Lodge era uma organização do Arcane Wilderness, que era independente do mundo material e um plano mágico cheio de poder mágico ativo. Os nativos do Arcane Wilderness eram grandes fadas, dragões elfos, demônios das flores e demônios das árvores. Eles eram todos conjuradores inatos, e tinham a habilidade de conjuração inata, que não era inferior à dos magos intermediários. Entre as grandes fadas, havia um grupo de pessoas que estavam comprometidas em promover a habilidade de conjuração inata. Eles acreditavam que aprender magias era muito difícil e que os conjuradores deveriam adotar uma abordagem diferente e dominar a habilidade inata de conjuração como as fadas. A Fist Sect Lodge foi um produto de um conceito semelhante. Todo ano, essa organização publicava regularmente alguns livros de magia especiais para organizações de conjuração no mundo material e outras dimensões em troca de dinheiro, materiais e, mais importante, influência. A característica especial desses livros de magia era que eles não eram feitos para ler, mas para comer. Contanto que você coma um livro de magia desse tipo, você será capaz de dominar uma magia em 15 minutos no máximo. Além disso, essa magia pertence à categoria de conjuração inata, e desfruta de vários bônus adicionais de verificação de magia. Isso tornou os livros de magia da Fist Sect Lodge extremamente populares. Devido à produção limitada da loja, muitas vezes, até mesmo membros de grandes organizações de conjuradores de feitiços podem não conseguir uma cópia em suas vidas. Como Matthew não poderia ficar surpreso? Louvado seja Dania, ele disse do fundo do coração. Comida é a coisa mais importante. Ele entoou o encantamento sinceramente novamente. O livro de feitiços começou a mudar gradualmente. Neste momento, alguém do lado de fora da tenda perguntou suavemente: Matthew, você tem algo para comer? Estou com fome. Era a voz de Bobo. Espere um momento. Matthew largou o livro de feitiços e tirou alguns biscoitos de sua bagagem. Ele foi até a porta da tenda e os entregou a Bobo. Você acha que isso é o suficiente? Pegue e compartilhe com todos. Ainda tenho algumas coisas para resolver. Bobo pegou o grande punhado de biscoitos e os contou alegremente. Matthew se virou e voltou, sem perceber que a aba da barraca não estava totalmente fechada. Então, ele pegou o livro de feitiços. Comida é a coisa mais importante. Matthew leu novamente com sinceridade. Desta vez, a velocidade de transformação do livro de feitiços aumentou drasticamente. Ele rapidamente se transformou de um livro em um pedaço preto que parecia uma pilha de vários donuts. Havia também uma linda nota de feitiço pendurada nele. Parabéns por ganhar na loteria. Este livro registra um feitiço altamente raro, e acreditamos que apenas as combinações de alimentos mais raras são dignas deste feitiço. Então, como você pode ver, esta é uma iguaria com sabor de chocolate e formato de cocô. Por favor, aproveite. Fist Sect Lodge, chefe de cozinha, ZZ. A boca de Matthew se contraiu levemente. A essa distância, ele ainda conseguia sentir o cheiro da rica fragrância de chocolate. Esqueça, eu vou aguentar. Ele deu uma grande mordida, e o gosto era realmente delicioso. Fora da tenda, depois de comer alguns biscoitos, Bobo sentiu um pouco de sede, então ela caminhou até a porta de Matthew. De repente, seu corpo tremeu quando ela viu uma cena inacreditável. Você nos deu biscoitos, e você comeu isso? Bobo perguntou com a voz trêmula. Matthew não reagiu imediatamente. Oh, isso é sabor chocolate. Não é ruim. Bobo ficou atordoado por um momento. Ela, que sempre foi forte, não conseguiu se conter dessa vez. Ela cobriu a boca, e as lágrimas começaram a fluir. Matthew viu sua expressão e finalmente percebeu o que tinha acontecido. Ele terminou a comida rapidamente e estava prestes a explicar. Mas neste momento, uma enorme quantidade de informações surgiu em sua mente. Dica: você dominou a habilidade inata de conjuração, instigação.
Instigação. Você pode lutar com outros necromantes pelo controle dos mortos-vivos e tem uma chance maior de vencer. Se você tiver sucesso, receberá um segundo lançamento de instigação sem exaustão dentro de um curto período de tempo. Fim do capítulo. Capítulo 185. Viemos em uma hora ruim. Na caverna escura e úmida, as tochas bruxuleantes desenhavam sombras nas paredes como demônios. No meio de um raro altar quadrado, a esfera da morte, que havia sido lançada com o feitiço de encolhimento, lentamente desapareceu em uma luz branca sagrada. Imediatamente depois, um tijolo de pedra flutuou da base do altar. O tijolo de pedra balançou violentamente no ar, fazendo um som farfalhante. Uma grande quantidade de poeira e lascas de pedra caíram do tijolo. Muito rapidamente, a casca externa do tijolo de pedra foi sacudida, revelando algumas páginas roxas embrulhadas dentro. Ele viu essas páginas. Blinken, que estava guardando o centro do altar, parecia animado. Ele solenemente tirou um livro do peito. Sua casca externa era dura como ferro, e a capa era uma palma com 6 dedos. SHHH. O livro e as páginas emitiram um som penetrante, como se a temperatura da água de uma chaleira tivesse atingido um ponto crítico. 3 segundos depois, a página se soltou completamente do tijolo de pedra e se fundiu suavemente ao livro na mão de Blinken. Em um instante, a palma com apenas 6 dedos de repente se estendeu da capa e agarrou o pescoço de Blinken. Os olhos deste último se arregalaram, e as veias em suas têmporas se arregalaram. As poucas pessoas ao redor do altar ficaram indiferentes a esta cena. Eles apenas observaram friamente a mudança no altar. A palma roxa parecia ter um poder mágico especial. Ela selou todo o poder de Blinken para que este não pudesse resistir de forma alguma. Num momento crucial, um crânio voou dos braços de Blinken. O crânio bateu na base da palma de 6 dedos. Ao mesmo tempo, uma energia negativa negra como breu disparou dos olhos de Emma. Eles eram como víboras escuras que se enrolavam na palma de 6 dedos. Então, eles exerceram força e apertaram. 10 segundos se passaram. A palma de 6 dedos de repente desabou. Blinken perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Ele ofegava pesadamente, mas sua mão direita que segurava o livro roxo nunca relaxou. Fique alerta o tempo todo, pequeno Ken. Há muitas pessoas aqui que desejam sua morte. Emma disse fracamente. Blinken sorriu, aliviado. Eu sei, finalmente consegui o segundo livro da blasfêmia. Tenho uma chance de ressuscitar mais partes do seu corpo. Ouvindo isso, Emma apenas disse friamente, você pode dizer isso depois de ter feito isso. Com isso, ela se enterrou nos braços de Blinken. Blinken olhou para a direção em que Emma havia desaparecido. Seus olhos brilharam com profunda paixão e um pouco de decepção. Ele agarrou o livro com força e se levantou. Ele chegou à beira do altar e disse a uma sombra enorme. Foi uma cooperação agradável? Uma voz rouca veio das sombras. Você parece muito fraco agora. Blinken franziu a testa. Um homem e uma mulher vieram em sua direção. O homem era um mutante com tromba de elefante, e a mulher era uma guerreira drow com uma figura quente. Eles seguiram um homem nas sombras. Ele tinha acabado de fazer um acordo com o Senhor e sacrificou uma esfera celestial da morte, finalizada para obter o outro quinto do livro da blasfêmia. Até onde eu sei, embora o livro da blasfêmia seja poderoso, ele constantemente morderá seu mestre. Sua força foi originalmente suprimida para cerca de nível 18, e agora, ouso apostar que ele não está no nível 5. O homem da tromba de elefante animadamente segurou um pedaço de madeira fino e disse, chefe, por que não o matamos? Houve um longo silêncio nas sombras. Blinken disse friamente, não seja estúpido. O mestre atrás de você não ousaria me ofender assim. Além disso, a essa altura, você ainda quer ofender a seita do Lich Dragão. O homem nas sombras riu. Não tenho medo de ofender a seita do Lich Dragão, mas não vou atacar você. Afinal, costumávamos ser amigos. O homem da tromba de elefante queria dizer algo, mas foi puxado pelo guerreiro drow.
Blinken soltou um longo suspiro de alívio. Ele estava realmente muito fraco agora. Para suprimir o inquieto livro da blasfêmia, sua força era inferior a 60% de sua força normal. Se essas pessoas realmente atacassem, ele pagaria um alto preço, independentemente de viver ou morrer. Felizmente, a pessoa nas sombras o deixou ir. Blinken saiu correndo com o livro nos braços. Só quando se afastou do altar e ativou um portão de teletransporte pré-definido é que ele finalmente recuperou sua confiança provocativa. Ele se virou e disse: "Se você cair em minhas mãos da próxima vez, vou considerar deixá-lo ir. Além disso, a fundação do seu altar é um quadrado irregular. O Deus que você serve não vai te culpar por isso, Anderson." A pessoa nas sombras de repente ficou agitada. "Meu nome não é Anderson." Enquanto ele falava, ele saiu lentamente das sombras. Blinken apenas deu uma olhada, e um choque profundo brilhou em seus olhos. Mesmo com sua experiência em necromancia, ele nunca tinha visto uma criatura tão estranha. Apenas uma cabeça foi deixada intacta. A estrutura abaixo do pescoço era feita de ossos de diferentes comprimentos e qualidades. Para evitar que os ossos fossem incompatíveis, a pessoa que os juntou usou uma grande quantidade de cola mágica nas juntas. A razão pela qual ele mal parecia um humano era porque seus ossos estavam envoltos em correntes. Essas correntes de ferro pareciam ter vida própria e se enrolavam irregularmente em seu corpo. Fim do capítulo. Capítulo 186, Viemos em um momento ruim. Em seus 4 membros, havia 8 correntes de ferro penduradas no chão, então, enquanto essa pessoa se movesse ligeiramente, haveria um som farfalhante. Com a visão de Blinken, não era difícil ver que essas correntes vivas foram tiradas dos demônios das correntes do purgatório. De agora em diante, só tem um nome, e esse é Vingador. O rosto de Anderson estava cheio de ódio. A parte de sua cabeça que mal conseguia provar sua identidade como um gnoll também estava envolta em algumas correntes de ferro finas. Enquanto ele falava, as farpas no final das correntes ocasionalmente perfuravam seu couro cabeludo. Esta era uma experiência dolorosa para pessoas comuns, mas ele não reagiu de forma alguma. "Como você ficou assim?" Blinken perguntou em choque. Ele tinha uma pequena amizade com Anderson, ou então não teria arriscado sua vida para fazer um acordo com a Ordem da Calamidade. No entanto, quando viu a aparência atual de Anderson, até Blinken, que se especializou no estudo da reconstrução corporal, achou difícil aceitar. "Foi o Senhor e Pai que me deu uma segunda vida." O rosto de Anderson estava cheio de devoção. "O Senhor reconstruiu minha cabeça, e o Pai me deu um pedaço de osso de cada irmão da igreja. Ele também usou o poder do demônio da corrente para reconstruir meu corpo. Fiquei mais forte do que antes. Não se preocupe comigo, Blinken. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Você está muito fraco agora. Ainda posso conter meus subordinados, mas quando você retornar à seita do Lixo Dragão, hehe. As pessoas abaixo de você podem não ouvir você." Blinken bufou e recuperou a calma. "Você não precisa se preocupar com isso. A seita do Lixo Dragão tem uma hierarquia rígida e é muito estável internamente, ao contrário da Ordem da Calamidade, que pensa que você tem a ajuda de um Deus justo e é tão arrogante." O homem da tromba de elefante interrompeu com raiva, como se estivesse defendendo seu chefe. "Eu te desafio a dizer mais uma coisa." Blinken zombou. "Alguém já lhe disse que seu nariz é extremamente parecido com um pênis." Depois de dizer isso, ele aproveitou a oportunidade antes que o homem-elefante pudesse reagir e entrou diretamente no portal. Quem sabia disso no segundo seguinte? Ele ouviu o homem da tromba de elefante rir atordoado. "Você é tão estranho. Por que está me elogiando de repente?" A figura de Blinken desapareceu completamente. A guerreira Drowlara pressionou a testa com a mão sem palavras. "Ele estava zombando de você." O homem da tromba de elefante ficou chocado. "Sério?" Lara revirou os olhos. "Por que o pai me enviou com companheiros de equipe como você? Fortes, mas burros." O homem da tromba de elefante riu.
Ele correu ansiosamente para o lado de Lara. Sua tromba de elefante tremeu enquanto ele queria esfregar contra a coxa de Lara, mas ele quase foi cortado pela faca da outra parte. Ele não se importou em quase ser ferido por Lara. Ele apenas sorriu e perguntou: Lara, por que você acha que estamos juntos? Poderia ser que seu ex também gosta de coxas como eu. Lara friamente colocou a cimitarra de volta na bainha da arma em sua coxa. É melhor você controlar seu nariz. Caso contrário, não posso garantir que não terei um terceiro companheiro de equipe em breve. Em segundo lugar, eu disse algo errado agora mesmo. Sinwak não é o mesmo que você. Ele é muito mais forte do que você. Depois de dizer isso, ela olhou para Anderson, cujas correntes estavam tremendo. A transação foi concluída. Nossa missão foi concluída. É hora de partir, Vingador. Anderson cerrou os dentes e disse: Shashi, eu posso sentir sua existência. É o Senhor que está me guiando. Eu vejo. Ele virá aqui e cairá na armadilha. Não vamos a lugar nenhum. Vamos esperar por ele aqui. Só então Lara percebeu que os olhos de Anderson estavam extremamente nublados, brilhando com um estranho brilho azul-branco. Você quer dizer aquele necromante? Ele também veio para o sul? Lara franziu a testa. Essa pessoa não é para brincadeira. Ele é um grande problema. Mesmo que você possa usar o estado, peregrinação, para prever seus movimentos, podemos não ser capazes de derrubá-lo. Anderson olhou para ela cruelmente. Cale a boca, mulher. Se não fosse por você e Sinwak relaxando da última vez, estaríamos comemorando nossa vitória em Rolling Stone Town. Lara queria dizer algo. Anderson olhou para ela maliciosamente. Não se esqueça de quem é o comandante máximo desta operação. Se você ousar desobedecer minhas ordens, é melhor torcer para que eu não sobreviva. Caso contrário, eu mesma te entrego ao pai, Lara estremeceu ao ouvir isso. Ela tocou suas costas inconscientemente. Depois de confirmar que sua espinha ainda estava lá, ela deu um suspiro de alívio, mas suas palmas e costas estavam cobertas de suor. Emily, vá até a entrada da caverna e espere por eles. Teste a qualidade de seus companheiros. Lembre-se de ter cuidado e se concentrar em sua própria vida. Se você puder atraí-los para nossa armadilha, você será o maior contribuidor para esta operação. Anderson sacudiu as correntes em seu corpo com força. Uma grande quantidade de luz mágica brilhou. Sim, Lorde Vingador. Uma voz coquete veio de todas as direções. A atmosfera ao redor do altar de repente ficou tensa. Apenas o homem da tromba de elefante perguntou com antecipação. Então, quem é o inimigo desta vez? Posso tocar sua coxa depois disso? Instigação. Era uma das principais magias entre os 3 trunfos do poder do necromante para incitar o caos em um exército. As 3 magias eram Bewitchment, Chaos e Instigation. Era uma magia muito poderosa. Fim do capítulo. Capítulo 187. Chegamos em um momento ruim. Ele poderia lutar à força pelo controle de uma unidade morta-viva com o inimigo. Esse processo duraria cerca de 3 a 15 segundos, dependendo da intensidade da luta. Após 15 segundos, mesmo que os dois lados ainda estivessem em um impasse, a instigação seria considerada um fracasso. No entanto, a parte mais irritante desse feitiço era que quase não havia perda após o fracasso. Como o campo de batalha pelo controle estava nos mortos-vivos de outra pessoa, a pessoa que o lançasse ativamente nem mesmo sofreria a punição comum de perder o foco e enfraquecer o espírito. Uma vez bem sucedido, os mortos-vivos que foram instigados a desertar seriam tratados como uma unidade temporária, e se juntariam diretamente à batalha. Embora as unidades temporárias não pudessem se autodestruir, quando os 2 exércitos estavam lutando, o dano causado por uma traição repentina na formação era o suficiente. No entanto, embora parecesse uma boa ideia lançar instigação continuamente, o efeito não foi tão bom. O uso contínuo de instigação terá um efeito de diminuição significativo.
Em termos leigos, a segunda unidade que foi instigada a desertar frequentemente exigiria um valor de julgamento mais alto para arrancá-la com sucesso do dono original, e a terceira unidade seria ainda mais difícil. Geralmente, quando o sétimo ou oitavo morto-vivo era instigado, o efeito da instigação livre seria tão fraco que até mesmo um mago de nível 1 poderia resistir a ele. Portanto, não era adequado usá-lo contra o exército de mortos-vivos. Em vez disso, era uma habilidade divina contra um pequeno grupo de mortos-vivos. O que era ainda mais surpreendente era que a unidade que foi instigada a desertar era um contrato temporário. Não importava se o morto-vivo estava quebrado ou aleijado. Em qualquer caso, o morto-vivo poderia ser demitido a qualquer momento. Ele não ocupava o espaço do contrato, não consumia mana e, no máximo, ele teria que pagar um pouco de força mental e energia negativa. Louvada seja a eterna garota morta-viva. Neste momento, Matthew sinceramente cantou os louvores do nome de Dania em seu coração. Este feitiço era muito importante. Ele não esperava ser capaz de instigar uma unidade lendária a se rebelar, mas ainda havia uma grande chance de fazer alguns dragões de ossos se voltarem contra seus donos. Pelo que XYY disse, parece haver vários dragões de ossos trabalhando sob Blinken. Os olhos de Matthew brilharam com um lindo desejo. No entanto, ele logo se libertou de seus pensamentos. Matthew passou quase 5 minutos antes de finalmente explicar a Bobo que ele não estava realmente comendo MRDA. Depois disso, a voz de XYY veio de fora. Senhor, Matthew, você pode precisar sair e dar uma olhada. Matthew saiu rapidamente. Seguindo a orientação de XYY, ele viu uma figura vagando sozinha no norte do acampamento. Ela nos seguiu por todo o caminho. XYY avaliou Matthew e a senhorita Zombie com uma expressão complicada. Eu sei, deixe-me resolver. O coração de Matthew pulou uma batida. A senhorita Zombie teve sorte. Devido à sua localização remota, ela não foi sugada pela esfera celestial da morte. Ela se tornou uma dos poucos mortos-vivos que ainda estavam vagando no pântano. Este pode ser o comando que Dania deu a eles antes de partir. Matthew não tinha sido capaz de lidar com ela antes, principalmente porque ela já havia assinado um contrato com outro necromante. Ele não estava confiante de que poderia roubá-la de Dania. As coisas eram diferentes agora. Ele planejou tentar persuadi-la a desertar. Então ele caminhou gentilmente e cumprimentou a senhorita Zombie. Olá, nos encontramos novamente. Estou muito grato por sua ajuda naquela noite. Matthew sorriu. A senhorita Zombie olhou para ele confusa. Depois de um momento, ela de repente o mordeu. Matthew rapidamente deu um passo para trás para evitá-lo e então usou instigação nela. Dica: a instigação foi bem sucedida. Você obteve controle temporário sobre o zumbi estúpido. Você terá o direito de usá-la por 72 horas. A senhorita Zumbi congelou imediatamente. Tão simples. Matthew também ficou atordoado. No entanto, ele rapidamente percebeu que não importava o que Dania tivesse feito, ela tinha pouco controle sobre os mortos-vivos ali. No processo de sua instigação, ele não encontrou nenhuma resistência. Talvez isso tivesse algo a ver com a disposição subconsciente da moça zumbi de cooperar com ele. Era só que esse tipo de rebelião bem-sucedida havia perdido o prazer da posse. Matthew pensou estupidamente. É uma pena que o grande irmão Abominação tenha voado para longe. Caso contrário, seria mais interessante se eu pudesse persuadi-lo a desertar. Depois de lidar com a senhorita Zumbi, XYY se aproximou e disse: quando eu estava patrulhando os arredores do acampamento agora mesmo, usei alguns dos meus métodos para rastrear o paradeiro do culto do Lich Dragão. Descobri que não só Blinken não estava na floresta tropical, mas os outros membros do culto do Lich Dragão também tinham desaparecido. Isso é obviamente irracional. Ele analisou seriamente. Blinken pode se teletransportar, mas ele não tem a tecnologia para teletransportar muitas pessoas, então suspeito que eles estejam se escondendo. Matthew assentiu.
Ele entendeu o que X e o Y o quis dizer. A seita do Lixo Dragão definitivamente não estava se escondendo dele. Eles tinham outro motivo. Então Matthew tentou se comunicar com o sonho da Figueira Negra. Muito rapidamente, uma voz gentil soou nos ouvidos de todos, Undercity. X e o Y e revelou uma expressão iluminada. Eu sei que há 2 ou 3 entradas para a cidade subterrânea por perto. A mais próxima do pântano costumava ser o território de um grupo de GNOLLS de dorso preto, mas da última vez que fui verificar, os GNOLLS já tinham desaparecido. Precisamos segui-los. Lumiere se aproximou, indicando que estava em boas condições e poderia continuar sua jornada. Matthew olhou para Bobo novamente. Esta já havia colocado sua armadura novamente, e a luva direita foi substituída por uma resistente ao fogo. Bombas e luvas de raios não são todos os truques que um maquinista arcano pode usar. Eu ainda tenho 998 maneiras de matar as pessoas da seita Lixo Dragão. Fim do capítulo. Capítulo 188, Viemos em uma hora ruim. Bobo disse confiantemente. Então, todos se viraram para Matthew. Matthew olhou para o céu. O sol estava se pondo e metade do céu estava escuro. Uma lua minguante estava vagamente pendurada nos galhos da floresta tropical. Então vamos dar uma olhada. Não há necessidade de perseguir muito de perto. Convidei 2 especialistas. Quando eles vierem, teremos uma chance melhor de vencer Blinken. Matthew deu um tapinha no distintivo em seu peito e disse. 40 minutos depois, em uma passagem subterrânea estreita e úmida, o grupo se moveu para o lado. Demorou muito para passar pela abertura entre as 2 pedras enormes. O espaço subterrâneo na frente deles se abriu de repente. As escadas de pedra que desciam eram obviamente feitas pelo homem. Havia murais bagunçados na lateral, bem como um pequeno número de ferramentas e suprimentos vivos. Não era difícil adivinhar que este já foi o território de um grupo de GNOLLS de dorso preto. Deve haver outra saída nesta cidade subterrânea. Com o tamanho dos GNOLLS de dorso preto, eles não conseguirão passar por este lugar. Os GNOLLS neste acampamento provavelmente foram mortos por Matthew, então ele conhecia muito bem suas condições físicas. X e o Y concordou. A maioria das cidades subterrâneas sob a floresta tropical se estende em todas as direções. Embora não haja muitas criaturas aqui, elas herdaram a astúcia das criaturas da floresta tropical. Até onde eu sei, há pelo menos 3 estradas que levam à superfície. Esta é a mais próxima e é relativamente segura. Mesmo assim, sempre há perigos à espreita no mundo subterrâneo. Lembro-me de que há muitos morcegos vampiros escondidos na estrada à frente. É melhor que todos não usem tochas porque eles gostam especialmente de atacar pessoas que seguram tochas. Eu tenho um certo nível de visão no escuro, então por que você não me deixa ir primeiro? Mas você deve se lembrar de me apoiar o tempo todo. Eu realmente não tenho confiança em meus padrões de combate. O grupo discutiu por um tempo e decidiu adotar a sugestão de X e o Y. Eles apagaram as tochas e usaram uma corda para conectar os 4 pulsos. Se algo incomum acontecesse, eles poderiam sacudir a corda violentamente para informar seus companheiros. Também era muito conveniente se soltar da corda, se necessário. X e o Y assumiu a liderança. Matthew seguiu logo atrás. Ele tirou o anel do desejo de seu inventário e o colocou. Em sua visão totalmente escura, um contorno branco acinzentado apareceu de repente. Este era o efeito da visão no escuro. O anel do desejo poderia fornecer 10 pontos de visão no escuro, o que significava que Matthew agora podia ver o ambiente escuro à sua frente. Ficava embaçado se estivessem mais longe. Na Cidade Baixa, equipamentos que pudessem melhorar a visão no escuro estavam sempre em demanda. O efeito do Anel do Desejo foi imediato. No entanto, seu outro uso era igualmente irritante. Depois de usá-lo, você realmente não tem nenhum desejo.
Se o coração da água tranquila apenas ajuda você a resistir à tentação do mundo exterior, então usar este anel do desejo é equivalente a completar diretamente a castração psicológica. Matthew girou o anel um pouco desconfortavelmente. Conforme eles se aprofundavam na Cidade Baixa, a equipe gradualmente ficou em silêncio. Apenas o farfalhar de passos podia ser ouvido. Se não fosse pelo tremor ocasional da corda, todos teriam pensado que seus companheiros haviam sido engolidos pela escuridão sem fim. Cerca de meia hora depois, a voz aliviada de XYY veio da frente. Já passamos pelo território dos morcegos vampiros. Deve haver algumas aldeias de homens fungo à frente. Eles não são uma ameaça para nós. Podemos acender as tochas por um tempo. Se as criaturas da superfície entrarem de repente na Cidade Baixa e não conseguirem ver a luz por muito tempo, elas terão alucinações. Enquanto falava, ele acendeu sua tocha primeiro. No entanto, no segundo seguinte, Matthew, que estava a cerca de 15 metros de distância dele, gritou surpreso. Cuidado com as costas. XYY reagiu rapidamente. Ele não se virou, mas deu um passo repentino para frente, tentando se afastar do monstro atrás dele. No entanto, a outra parte foi ainda mais rápida. Matthew só viu um flash de luz branca passar. A sombra atacou XYY por trás e desapareceu instantaneamente. XYY cambaleou. Quando se levantou, deu um tapinha no peito e disse com uma voz assustada: "O que me empurrou antes? Felizmente, estou bem." Antes que ele pudesse terminar a frase, seus olhos começaram a rolar para trás rapidamente, emitindo uma luz anormal. "Hehe, venha me beijar." A voz de XYY de repente ficou extremamente suave. Ele correu em direção a Matthew, o abraçou e beijou Matthew de uma maneira extremamente rude. Matthew não disse nada e levantou a perna para chutar XYY. No entanto, esse chute foi como chutar uma placa de ferro. Não só não chutou a outra parte para longe, mas Matthew cambaleou. Felizmente, isso atrasou um pouco a natureza bestial de XYY. Lumiere chegou a tempo. Ele agarrou o ombro de XYY e o pressionou contra a parede. Matthew focou seus olhos. Aviso: seu parceiro XYY foi invadido por Charme Soul. Todos os seus atributos foram temporariamente absorvidos por Charme Soul em 1/4. Uma vez que uma Charme Soul beija você por mais de 3 segundos, 1/4 dos seus atributos seriam temporariamente absorvidos pela Charme Soul. Charme Soul, a expressão de Matthew era solene. Como um necromante, ele sabia que essa era uma criatura morta-viva extremamente aterrorizante. Não se deixe enganar pelo nome. Essa coisa era pelo menos nível 4, e seu poder destrutivo potencial era ainda maior do que o dos Bone Dragons, Dark Warriors e outros mortos-vivos ferozes. O principal problema era sua capacidade de absorver os atributos de seu alvo. Mesmo que o efeito fosse temporário, se ela tirasse um beijo de todos, equipes de aventura comuns seriam definitivamente eliminadas. Fim do capítulo. Capítulo 189, viemos em um momento ruim. Por que ele é tão forte? Lumiere exclamou. Mesmo com sua aptidão física, ele não conseguiu derrubar o encantado XYY. Isso fez perceber rapidamente que as coisas não eram tão simples. Matthew não teve tempo para explicar. Ele rapidamente puxou o longo chicote em sua cintura. Deixe-me chicoteá-lo. Embora Lumiere estivesse confuso, ele ainda tinha confiança incondicional no comando de Matthew. Naquele momento, ele usou toda a sua força para virar o corpo de XYY enquanto suas costas estavam pressionadas contra a parede. Depressa. Durante esse processo, Lumiere ficou chocado ao descobrir que seus braços estavam tremendo. "Venha me beijar", XYY disse coquete. Sua boca até pressionou contra a dele. "Saia daqui", Lumiere rugiu. Neste momento, Matthew, que havia agarrado apressadamente a reprimenda de Ursul, finalmente atacou pela primeira vez em sua vida. Pá!
As escamas de cobra no chicote arranharam implacavelmente as costas de X e o Y. As roupas do último imediatamente se abriram, e a pele de suas costas também se abriu. Ah, Matthew, você me pegou também. Lumiere lamentou. Matthew o confortou. Desculpe, vou tentar o meu melhor para chicotear com precisão. Enquanto falava, ele atacou com seu chicote novamente. Bang! Uma luz branca foi extraída do corpo de X e o Y. Dica: você usou a repreensão de Ursuo para atingir seu parceiro, X e o Y. Dissipar mortos-vivos e reprimir mortos-vivos estão em vigor. Você expulsou com sucesso a alma encantada, nível 16, elite rara. Matthew deu um suspiro de alívio e então a levantou novamente. Ele viu a alma encantada emergir do peito de Ru e perfurar o peito de Lumiere. Este último percebeu que algo estava errado e rugiu subconscientemente. Eu sou o homem que quer se tornar o rei da floresta tropical. Nenhum espírito maligno ou fantasma pode me possuir. Neste momento, X e o Y, que estava na frente dele, acordou atordoado. O que aconteceu? Antes que ele pudesse pedir uma explicação, ele viu Lumiere na frente dele, e Lumiere agarrou X e o Y como se fosse devorá-lo. Socorro! X e o Y lutou violentamente, mas Lumiere facilmente o pressionou contra a parede. A respiração e os lábios de Lumiere estavam ficando cada vez mais próximos. Os olhos de X e o Y estavam cheios de desespero. Ele fechou os olhos. Um estalo forte soou ao lado de sua orelha. Depois disso, houve mais 2 sons de chicotadas. Ah, Matthew, você me bateu também. X e o Y, que estava pressionado contra a parede, gritou de dor. No entanto, como Matthew poderia estar com vontade de se importar com isso? Esta alma encantada demonstrou uma habilidade aterrorizante de possuir continuamente os corpos das pessoas, bem como uma velocidade extremamente assustadora. O longo chicote em sua mão pode ser seu único inimigo. Ele tinha que estar constantemente em guarda contra a outra parte. Se ele fosse encantado, então tudo estaria acabado. Aguente. Eu não acredito que ela seja completamente imune a Dispel Undead. Matthew sabia que não era hora de ser misericordioso. Ele cerrou os dentes e chicoteou implacavelmente as 2 pessoas que estavam se abraçando. Pá, pá, pá. O som nítido de chicote, os lamentos alternados das 2 pessoas e o ofego ocasional da alma encantada se misturaram, ecoando na caverna por um longo tempo. 10 segundos depois, Matthew de repente sentiu o distintivo esquentar. A deusa do luar havia enviado a ele uma mensagem de que Matthew precisava do luar. Matthew não disse mais nada. Ele limpou seu distintivo e ativou o feitiço do luar. Depois disso, ele continuou a chicotear os 2. No próximo segundo, um raio de luar brilhou na caverna. 2 figuras apareceram lentamente, após o teletransporte ser concluído. A dupla da Rolling Stone Town viu essa cena ridícula de relance. Matthew estava suando profusamente e ofegante enquanto chicoteava seu chicote. Perto da parede da caverna, os 2 homens estavam se abraçando. Eles não se esquivaram do chicote de Matthew e ocasionalmente faziam sons estranhos. Vendo isso, Levi subconscientemente tocou sua cabeça careca. Uau! Raegar, viemos na hora errada. Fim do capítulo. Capítulo 190, Presente de Anderson. Mais cedo, na floresta de carvalhos ao norte de Rolling Stone Town. Levi, que estava de mãos vazias, e Higar, que carregava sacolas, caminharam até o local combinado. Já era noite. A floresta de carvalhos estava silenciosa. Ocasionalmente, o uivo de zumbis podia ser ouvido do subsolo. Faz muito tempo que não saio de Rolling Stone Town para uma aventura. Isso me lembra de quando eu era jovem. Eu tinha apenas 16 ou 17 anos, não mais do que 18 anos. Foi assim que deixei minha cidade natal com minha bagagem. Eu estava cheio de expectativa pelo futuro e embarquei em uma aventura. Higar disse emocionado. Levi olhou para ele estranhamente. É por isso que você não usou o anel de armazenamento, e insistiu em carregar toda a sua bagagem.
Nosso Senhor, que foi mimado por tantos anos, finalmente começou a relembrar o passado. Higar olhou para ele. Achei que você me ajudaria a dividir um pouco do fardo. Livike disse seriamente. Todo mundo tem seu próprio cultivo. Me perdoe por não poder dividir seu fardo. Higar não conseguiu evitar revirar os olhos para ele. Depois de caminhar um pouco, ele finalmente não conseguiu evitar enfiar a maior bolsa em seu anel de armazenamento. Mas assim, não parece uma aventura. É mais como férias. Higar suspirou. Não acho que as pessoas da seita Lixe Dragão concordarão com você. Livike sorriu. Certo, Higar, ouvi sobre Sif e Matthew. Higar de repente ficou sensível. O que você acha? Livike perguntou curiosamente. Acho que eles são muito compatíveis. Clang. Higar puxou uma espada enorme que estava brilhando com uma luz fria e a colocou no pescoço de Livike. Embora sejam muito compatíveis, Matthew é um necromante ruim. Ele não é compatível com nossa princesinha pura e sagrada de Rolling Stone Town, então, no final, eu ainda me oponho a esse casamento. Livike disse com retidão. Além disso, em relação a esse assunto, tenho uma sugestão para você nesta operação. Higar tirou sua espada. Diga-me. Livike sugeriu. Você pode trabalhar duro e usar sua habilidade para salvar a vida de Matthew. É melhor se você puder se machucar. O coração de Higar pulou uma batida. Ele guardou sua espada e ponderou. O que você quer dizer? Livike sorriu maldosamente. Nesse caso, ele lhe deve um favor. Com o senso moral de Matthew, enquanto você continuar a se opor, ele continuará se sentindo culpado quando ele e sua filha namorarem no futuro. Com o passar do tempo, essa culpa o faria perder completamente o interesse em Sif. Como foi? Não é uma ideia brilhante? O corpo de Legia tremeu enquanto ele olhava profundamente para Livike. Esta não é uma má ideia. Às vezes, eu realmente suspeito que você é um monge guerreiro reencarnado de um demônio. Como você pode pensar em um plano tão astuto e cruel? Livike deu de ombros. Não faça ataques pessoais, Higar. A verdade é que sou muito mais inteligente do que você. Higar não refutou este ponto, mas continuou a questionar. Então, você é mais inteligente do que eu. E é por isso que você pode quebrar os preceitos tão loucamente. Ouvi dizer que você é notório na cidade costeira. Você quase comeu as tartarugas em muitos lugares até que elas se extinguiram. Isso não está de acordo com os preceitos de um monge, está? Falando em tartarugas, o rosto de Livike de repente ficou verde. Não mencione isso. Sinto vontade de vomitar quando ouço a palavra tartaruga. Higar riu e disse, comeu muito delas? Livike assentiu. Não há nada que possamos fazer. Você sabe que nós, os discípulos da seita do dragão divino, somos diferentes dos outros monges. Enquanto tentamos o nosso melhor para cumprir os preceitos, também temos que imitar as ações das super criaturas. E a coisa que a criação chamada dragão enrolado, que eu imitei mais gosta de comer são tartarugas marinhas. Eu realmente não tenho escolha. Mesmo que eu não goste, tenho que morder a bala e comê-las. Higar ficou chocado. Então, quantas tartarugas marinhas você comeu para chegar ao reino nível 5? Livike disse incerto, dezenas de milhares. Não consigo lembrar. Se o ovo de tartaruga conta, são 100.000. Higar pensou por um momento. Então não é fácil para você também. Não é fácil. Livike reclamou. Você sabe por que eu não me tornei uma lenda? Higar perguntou, é relacionado ao dragão enrolado? Livike disse amargamente. É isso mesmo. Além de comer tartarugas, aquele cara também gostava de criar novas raças. Higar não reagiu por um momento. Depois de alguns segundos, ele caiu na gargalhada. Não consigo imitar isso de jeito nenhum. Livike tocou sua cabeça careca, impotente. Mesmo que eu ouse quebrar minha abstinência, os genes genéticos dos seres humanos não conseguem romper facilmente a barreira reprodutiva como os dragões e criar novas raças à vontade. Estou preso neste ponto. Higar brincou. Isso realmente não é fácil de resolver.
Com seus recursos financeiros, poucas mulheres estão dispostas a ter filhos com você. Livike não pôde deixar de dizer venenosamente. Sim, havia mulheres que estavam dispostas a ter filhos com você, mas elas fugiram. Rhaegar ficou em silêncio. Me desculpe. Eu exagerei um pouco. Livike imediatamente se desculpou. Dizem que a terceira característica de Coilin Dragon é falar sem filtro. Estou um pouco imerso demais no personagem, Rhaegar. Rhaegar olhou para ele ferozmente. Eu vou te perdoar, Livike, mas só depois que eu te matar. Enquanto falava, ele levantou sua espada e correu atrás de Livike. Clang, clang. A grande espada e o corpo de diamante colidiram violentamente, e faíscas voaram em todas as direções na floresta de carvalhos. Senhores, devemos partir. Fim do capítulo.